Você sabia que o petit gâteau nem existe assim na França? Por lá é chamado de fondant au chocolat, e foi Jacquin que apresentou ao Brasil nos anos 90. Hoje a gente vai preparar do jeito do Jacquin, simples, com poucos ingredientes, mas com aquele ápice da sobremesa. O bolo casquinha por fora e recheio cremoso por dentro. Essa é a receita definitiva para fazer em casa um petit gâteau profissional, digno de restaurante chique, sem frescura e com método certeiro. Mas antes de contar como essa sobremesa cruzou o oceano, trocou de nome e virou febre no Brasil, a gente precisa entender de onde veio essa ideia genial de esconder um recheio derretido dentro de um bolo. A resposta envolve um chefe francês, um acidente de cozinha e uma boa dose de marketing. Se você acha que o petit gâteau era só uma sobremesa bonitinha, se prepare, a história por trás dele é muito mais surpreendente do que parece. É curioso pensar que um dos maiores clássicos da sobremesa chiques no Brasil nasceu talvez de um erro de execução. A história do petit gâteau é uma mistura complexa de técnica francesa, adaptação americana e, claro, o jeitinho brasileiro de transformar tudo em sucesso de mesa de restaurante. Tudo começa na França, mas não com o nome petit gâteau, e sim como uma sobremesa chamada fondant ou chocolat, um bolo individual com casca fina por fora e recheio cremoso por dentro. A receita exige precisão. O tempo de forno tem que ser exato para que o exterior asse sem que o interior solidifique. A técnica é exigente, o erro é fácil e justamente um desses erros pode ter sido o ponto de virada. Segundo um dos relatos mais aceitos, o chefe francês Michel Bras teria sido o primeiro a desenvolver conscientemente uma sobremesa com esse perfil. Ainda em 1981, ele criou um prato chamado coulant ou chocolat, um bolo de chocolate com recheio líquido congelado por dentro que derretia no forno, criando aquele visual de chocolate escorrendo ao ser cortado. A receita original envolvia técnicas avançadas e congelamento prévio, algo muito além do improviso. Mas na mesma época, nos Estados Unidos, outro chefe francês estava prestes a popularizar o conceito, sem saber disso. Em 1987, em Nova York, o chefe Jean Georges teria assado acidentalmente um bolo de chocolate por tempo insuficiente e, ao cortá-lo, percebeu o recheio ainda líquido escorrendo. Ao invés de descartar, ele serviu e o público amou. Assim nasceu o que ele chamou de Molten Chocolate Cake, ou bolo de chocolate derretido. Simples, rápido e delicioso, o prato se espalhou pelos Estados Unidos com rapidez, tornando-se presença constante em menus de grandes redes e bistrôs. Mas quando esse bolinho recheado chegou ao Brasil, ele ganhou um novo nome e uma nova identidade. Por aqui, o nome petit gâteau, que literalmente significa pequeno bolo em francês, passou a ser usado como sinônimo da sobremesa. Mas curiosamente, esse nome não existe na França com esse significado. Lá, petit gâteau é apenas um termo genérico para qualquer bolinho pequeno, e ninguém associa isso à sobremesa de chocolate com recheio cremoso. Ou seja, o Brasil criou uma interpretação livre do fondant e do molten cake, batizando de forma elegante o que virou o ícone de sobremesa refinada. E foi aqui que entrou um personagem decisivo, Eric Jacquin. Quando Jacquin chegou ao Brasil no início dos anos 90, trouxe na bagagem um pouco da gastronomia francesa clássica. Ele foi um dos primeiros chefes a incluir o petit gâteau em um dos menus sofisticados. Segundo o próprio Jacquin, foi ele quem popularizou a sobremesa no Brasil, e rapidamente o bolinho virou tendência. Restaurantes começaram a servir o doce quase sempre da mesma forma, bolinho quente de chocolate com recheio escorrendo, acompanhado de uma bola de sorvete de creme. Hoje o petit gâteau é uma das sobremesas mais conhecidas do país. Agora que a gente já entendeu como um erro virou um clássico, é hora de colocar a mão na massa, literalmente. Nessa receita a gente preparou 2 sabores de petit gâteau. O primeiro é o clássico de chocolate, seguindo a receita original do próprio Jacquin. Ovos inteiros, açúcar, chocolate meio amargo de boa qualidade, manteiga sem sal e um pouco de farinha de trigo. E claro, um sorvete da sua preferência. Nesse caso a gente usou de doce de leite e baunilha. O segundo é uma versão especial de pistache, feita com chocolate branco, manteiga sem sal, pasta de pistache 100% pura, ovos, açúcar refinado e farinha de trigo. Começamos pelo clássico, o petit gâteau de chocolate. Primeiro misturamos ovos inteiros com gema e açúcar refinado. Bata com cuidado até sentir que o açúcar se dissolveu por completo e a mistura ganhou leveza. É isso que vai garantir aquela textura aveludada no interior do bolinho. Enquanto isso, derretemos o chocolate meio amargo com a manteiga sem sal no micro-ondas, sempre de 30 em 30 segundos.
mexendo entre as pausas para evitar queimar o chocolate e perder o brilho. Quando tudo estiver bem liso, misturamos esse creme de chocolate à base de ovos e açúcar. Depois adicionamos a farinha de trigo peneirada, que entra aos poucos só para dar estrutura sem pesar. A massa fica espessa, sedosa e profundamente aromática. Ela vai direto para as forminhas de petit gâteau previamente untadas e enfarinhadas. E aqui vai um detalhe muito importante: a textura e o tempo de forno precisam ser precisos. Se assar demais, o centro endurece, de menos o bolinho desmorona. A graça está justamente no meio termo perfeito, quando a casquinha se forma por fora, mas o interior ainda pulsa de cremosidade. E eu já te dou a dica de como fazer isso. Antes, vamos para o segundo. Começamos batendo os ovos inteiros com gema e açúcar refinado, até a mistura ficar clara e areada. Em paralelo, derretemos o chocolate branco com manteiga, também no micro-ondas com o mesmo cuidado. É nesse creme quente que incorporamos a pasta de pistache pura, que transforma tudo com seu sabor intenso e sua cor esverdeada. Misturamos bem até virar um só corpo. Depois é só unir as duas partes, os ovos batidos e o creme de pistache com chocolate branco. E a dica que pode te ajudar é que antes de levar o petit gâteau ao forno, um truque que faz toda a diferença é deixar a massa descansar um tempo na geladeira. Isso ajuda a retardar o cozimento e garante o efeito perfeito. Aquela casquinha por fora e o centro cremoso por dentro que derrete na boca. Na hora de assar, o forno precisa estar bem quente, em torno de 220 graus. Com essa temperatura, cerca de 10 minutos já são suficientes para formar a camada externa enquanto o interior continua macio. Lembrando que o petit gâteau é sensível e frágil, então não pode se esquecer de untar bem e enfarinhar com capricho para evitar que ele grude ou quebre na hora de desenformar. O ideal é usar as forminhas individuais como os tradicionais ramecãs, que ajudam no controle do tempo de forno e facilitam o resultado final. Agora que você viu o passo a passo completo, direto da receita do Jacan, conta pra gente, qual receita você gostaria de ver aqui no canal? Aqui no Gema Crua, cada prato vem com história, técnica e muito respeito à comida boa.